Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre um curso de estética na faculdade Anhembi Morumbi. E por que eu decidi gravar isso? Porque várias vezes que eu pesquisava sobre esse assunto, eu achava vídeos meio que incompletos, assim. Ou a pessoa só falava sobre o material, ou a pessoa só falava sobre a rotina dela e não falava sobre um geralzão, assim. Então eu decidi fazer esse vídeo falando desse geral. Aí, começando, estética não é exatamente o que você está pensando. Você aí que quer começar o curso de estética, primeiro, estética e embelezamento são coisas totalmente diferentes. O que entra em embelezamento? Alongamento de cílios, manicure, pedicure, maquiagem, isso tudo é embelezamento. Estética é saúde. Então, você tem massagem modeladora, você usa aparelhos, você faz drenagem, então é a parte de saúde, é diferente, é meio difícil de entender no começo, mas depois que você começar seu curso, você vai entender bem do que eu tô falando. Tem matérias bem específicas, como anatomia, cosmetologia, que é matéria de química, então assim, é algo mais puxado do que as pessoas imaginam. Vai poder ir pra aula e achar que pronto, você sabe tudo sobre aquele conteúdo. Você vai ter que chegar em casa, vai ter que pegar seus livros, pegar seu caderno, pegar livro na biblioteca, sei lá, procurar na internet e estudar. Não é uma coisa que você pode ir pra aula, voltar e falar, fechou, tô bem pra prova. É bem mais complicado que isso. Então vamos lá, vou falar um pouquinho pra vocês sobre as matérias, e daí eu já vou falando também as coisas que a gente tem que comprar, mais ou menos como é a rotina e tal. No primeiro semestre, as matérias que eu tive foi anatomia, sistema digestivo, a gente aprende sobre sistema circulatório, sobre tudo, sobre ossos, músculos, um geralzão de tudo isso. A gente também teve processos biológicos básicos, que é mais estudo assim de célula, de bioquímica. Então nessa parte eu tive um pouco de noção de nutrição, por incrível que pareça. Porque a professora fala sobre os carboidratos, que no seu sangue vai virar açúcar e qual é o processo para virar açúcar. A bioquímica, assim, pegou a maioria das pessoas da minha sala, a maioria ficou de sub. Se for EAD, eu te dou o conselho de você estudar muito mais que você estudaria numa aula presencial. Mas eu acredito que não vai ser assim, porque, enfim, é uma matéria que exige você e o professor lá na sala. Outra matéria que a gente teve foi o de AD, que foi ética e alguma coisa. Não tem nada a ver com o curso, pelo que eu entendi, todos os cursos têm que fazer CAD no primeiro semestre. Aí outra matéria que a gente teve foi cosmética. Não, cosmética aplicada nesse semestre. Foi cosmetologia. E daí, em cosmetologia, a gente repassa todos os conceitos de química orgânica. Isso, na verdade, tem uma extensão, que daí no próximo semestre vai ser a cosmética aplicada. Então, a gente tem toda uma base de química para depois, no segundo semestre, pegar para valer. Então, assim, no primeiro semestre é legal e é bem importante que você preste atenção nas aulas e tal. Na verdade, todas as aulas você tem que prestar atenção, né? Mas assim, essa é uma parte que tem o complemento. Então, se você bobear no primeiro semestre, no segundo, vai... aí a gente aprende sobre toda essa parte de química. E acho que é isso. A gente começa a aprender sobre ativos. Então, um creme para massagem modeladora vai com ativo X e um creme para massagem relaxante vai o ativo Y. Então a gente já começa a ter noção de tudo isso. E a gente também teve aula de recursos manuais em estética. Que daí, isso é bem o comecinho, assim, é bem básico mesmo. Então você vai aprender como arrumar uma maca, como arrumar o carrinho, como higienizar as coisas. Isso é bem legal também, porque a gente acha que é simples e na verdade não é. E come tempo do nosso dia, então é legal ter esse semestre só treinando isso, porque daí pro próximo semestre você já vai estar craque. Então, assim,
esterilizar a maca e aprende um pouco sobre as marcas. Nossa, isso é muito legal mesmo. A professora sempre chama marca, porque a faculdade tem parcerias com as marcas, né? E daí, quase toda a aula, pelo menos pra mim foi assim, tinha uma empresa diferente, com produtos diferentes, uma proposta totalmente diferente. No segundo semestre, as matérias ficam mais específicas já. Então, assim, não desista no primeiro semestre, que você vai entrar e se assustar com as aulas de anatomia e tal. E só uma vez por semana que você vai ter exatamente o que é estética. Não se assuste com isso, vai com calma, espera o segundo semestre, porque daí no segundo já começa a focar bem mais. Então, no segundo semestre, a gente tem aula de recursos manuais em estética. Eu não lembro se eu falei errado primeiro. Enfim, esse é recursos manuais e o do primeiro semestre é práticas em estética, tá? Aí nesse segundo semestre, a gente já começa a ter coisa mais legal, assim, que a gente imagina que a gente já vai ter. De uma esteticista mesmo, de como vai ser você trabalhando no seu, sei lá, na sua clínica ou na clínica de alguém como estagiária, né, no começo. Outra matéria que a gente tem é sistema tegumentar, que é tudo, exatamente tudo sobre a pele e os anexos da pele. Então, a gente aprende sobre célula, anexos são cabelo, né, então o bulbo capilar, assim, do pelo e do cabelo, a glândula sudorípara, que é a do suor, e a glândula sebácea. Então, assim, é bastante conteúdo. A maioria das pessoas acho que não teve dificuldade nessa matéria. Foi algo mais simples, assim, que todo mundo foi levando numa boa, bem light. Outra matéria que a gente tem é cosmética aplicada, aí sim. Esse que é o complemento da matéria do primeiro semestre. E, meu, essa sim pega, entendeu? Essa sim pega. É lógico que você tem que estudar para todas as matérias, você tem que se esforçar. Mas essa, assim, sinceramente, acho que é a matéria mais difícil. Não só pela minha visão, mas pela visão de todo mundo da sala. Eu percebi que a maioria ficava perdido, ficava desesperado. Então, dá uma atençãozinha aí pra chegar em casa, estudar essa matéria, rever as coisas, talvez rever coisas do semestre passado. Outra matéria que a gente também tem é primeiros socorros. Essa matéria é bem legal. E por que que eles colocaram primeiros socorros? Assim, eu achei a proposta da faculdade muito legal. Eu não sei se é da nossa faculdade, da IMB, ou se é uma coisa geral, assim, tipo aqueles negócios lá da educação pede pra toda a faculdade ter. Mas todos os cursos da área da saúde, e sim, estética é da área da saúde, todos esses cursos têm o curso de primeiros socorros, né? Tem uma aula de primeiros socorros. Uma aula não, um semestre. E é bem legal porque a maioria das pessoas não são capacitadas para atender vítimas de um acidente ou vítimas de um engasgo, enfim, de qualquer coisa. E a pessoa leva a acidentada ao óbito. E muitas vezes não é porque o acidente já ia levar ela a óbito, e sim porque a pessoa que socorreu levou ela a óbito porque socorreu da maneira errada. Então, eles estão tentando habilitar o maior número de pessoas em primeiros socorros para que isso diminua, assim, né? Esses riscos e tal diminuam. Então, é bem legal e acho que é uma aula que a gente vai levar para a vida toda, assim. Independente se você continuar atuando nessa área de estética ou se você, sei lá, for para outra coisa, é uma coisa que eu tenho certeza que vai ser bem útil. A última matéria que a gente tem é imagem e comportamento, que é, sei lá, acho que é meu xodózinho, assim. A gente aprende um pouco sobre psicologia, sobre programação neurolinguística, a gente também aprende um pouco sobre moda e um pouco sobre visagismo. Então, para dar um geral, assim, a gente começa a aprender sobre as cores, sobre a psicologia das cores. A gente começa a aprender sobre os formatos das roupas, então algum decote, qual é a imagem que você vai passar para as pessoas, noção de como que o paciente chega para você. Porque todas as aulas de práticas em estética, recursos manuais e tal, a gente tem que preencher a ficha de evolução. E nessa ficha de evolução a gente tem que dar um parâmetro geral, assim, sobre como o cliente chegou, como o cliente foi embora,
o que aconteceu durante o seu atendimento, se teve algum tipo de intercorrência, se a pessoa passou mal, tudo. Você tem que anotar tudo. Você tem que anotar pensando que se outra profissional for atender essa pessoa, quando ela lê a ficha de evolução, ela vai entender tudo que ela precisa fazer para ser parecido com o seu atendimento e para agradar o cliente. Então, é bem completinho e daí a gente escreve um pouco dessa parte, assim, mais de sentimentos, mais sensitivo, assim. Então, a gente fala, e o cliente chegou triste, cansado, com olheiras profundas, e daí quando ele saiu, ele falou que ele já se sentia melhor, que aprender um pouco sobre a psicologia dessa matéria é importantíssimo, assim. E até para você também se entender, né? Para você se controlar também, porque não é num dia que você tá mal que você vai tratar o seu cliente mal. Então, assim, você tem que aprender como você vai se portar na frente do cliente, como que você tem que reagir se o cliente tá triste, por exemplo. Isso é uma coisa que eu faço muito, que eu tô estagiando, isso é uma coisa que, nossa, acontece demais lá na clínica. Uma pessoa chega, ela tá super estressada, assim, não quer olhar pra cara de ninguém. Aí você chega, você abre um sorriso pra ela, você estende a sua mão pra falar oi, tudo bem? A pessoa muda. E isso é estudado cientificamente, que quando você sorri pra outra pessoa, você libera hormônios bons, aquela pessoa também vai liberar hormônios bons. Então, tem toda essa parte científica que você começa a entender. E isso é genial, assim, eu acho, pelo menos. Eu acho que é uma das minhas matérias favoritas. Então, acho que é isso. É um pouco sobre a rotina que a gente muda bastante de sala. Porque a gente tem os laboratórios de anatomia, a gente tem os laboratórios de prática e estética, a gente tem um laboratório de informática. A gente tem muito laboratório. E a faculdade é grande, assim, pelo menos o núcleo que tem estética, o campus que tem estética é uma faculdade grande. Então, tem 6 andares, sala pra lá, sala pra cá. E também tem a parte de materiais, que é bem legal fazer as compras desse material, mas exige um pouquinho de grana pra isso. Tem uma pessoa que vai lá na faculdade, que ela já vende o kit pronto, que é bem mais simples. Aí acho que custa uns 300 e pouco. Mas é assim, kit completinho já. A gente tem que comprar coisas como lençol branco, aí lençol com elástico, lençol sem elástico. A gente tem que comprar gaze, algodão, várias coisas assim, luva, máscara. Então, dá pra você pegar esse pacote com essa mulher, ou dá pra você pegar por fora. Então, você ir em loja e... Eu peguei o meu por fora e deu uma diferençazinha em relação ao que a pessoa lá vendia, lá dentro da faculdade. Mas aí é com você, se você veio de outra cidade pra estudar, porque na minha sala tem muita gente de outra cidade que veio pra estudar estética. Então, se você é de outra cidade, você não conhece nada aqui de São Paulo, se você é de outra região, não conhece nada, pegue com essa mulher, assim, essa é a dica que eu dou, porque realmente é meio confuso você achar as coisas. E como é uma linha mais profissional, é difícil de você achar em perfumaria, assim, de bairro. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse mundo, eu posto coisa no Instagram, então me sigam, mariamanuela.caldas. Eu sempre tô postando stories das aulas e tal. É uma coisa que as minhas amigas gostam de acompanhar, então acredito que vocês também vão gostar. Se vocês tiverem alguma dúvida, também pode me mandar lá ou deixa aqui nos comentários, tá bom? Dá joinha, se inscreve aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Tchau!